Você sabia que o Brasil é recordista mundial em número de cirurgias plásticas? São mais de 1,5 milhão de procedimentos por ano. E segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ocupa também o primeiro lugar no ranking de intervenções feitas no rosto. A rinoplastia é o procedimento mais realizado no país. E sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a otorrinolaringologista, especialista em cirurgia plástica facial, Iramaia Pifano. E você, claro, pode aproveitar esse espaço, tirar suas dúvidas, mandar sua pergunta, sua mensagem pelo nosso WhatsApp. 99313-9599. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Boa tarde já, VG2. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Bem-vinda. Vamos começar, então, conceituando o que é a rinoplastia. Tem um outro nome, né, na verdade? Isso, a rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz, né, mas o nome certo seria rinoceptoplastia. Então, antigamente, a gente focava muito a rinoplastia na parte estética, mas hoje o cirurgião que opera o nariz, a gente chama rinoplasta, pode ser o otorrinolaringologista ou um cirurgião plástico, né? E ele vai tratar de toda a deformidade do nariz, tanto da parte estética como da parte funcional. Por isso que seria a rinoceptoplastia, onde a gente vai abordar toda essa parte externa do nariz, do osso, da cartilagem e internamente também a parte funcional, melhorando aí a estética e a respiração do paciente, né? E nessa parte funcional, doutora, quais são os problemas e situações mais comuns que um procedimento como esse pode corrigir? Sim, algumas vezes o desvio de septo, né, que é aquela parede que divide a narina direita na esquerda, lá dentro do nariz, hipertrofias de cornetos, hipertrofias de carnezinhas lá dentro do nariz, disfunção de válvulas nasais, por exemplo, o orifício da narina que está muito fechado, ou então aquele nariz que é muito pinçado, então a gente precisa está fazendo algumas manobras de plástica, né, para melhorar a parte funcional do nariz e acaba melhorando a parte estética também do nariz. Tá? Falando em estética, as mulheres são mais fiéis, né, a esse tipo de cirurgia? Ah, sim. Em torno de 80% mulheres, 20% os homens. Mas os homens têm aumentado muito a procura. Hoje em dia tem até um dado da blefaroplastia, que é a cirurgia plástica do olhar, aumentou em 2023 e 2024 muito mais que uma lipo de abdômen, que uma cirurgia corporal, então, nos homens, né? Então os homens também têm buscado muito a cirurgia estética da face, né? Principalmente porque é uma recuperação rápida, transforma a vida, transforma o olhar, né? E melhora a autoestima. Existe algum problema desses que a senhora citou agora há pouco aí, funcional do nariz, que se não for identificado, tratado, pode trazer complicações mais sérias? Na respiração, né? Então, o paciente que respira muito, que respira mal, né? Durante essas dificuldades acontecem em geral com 13, 14 anos. Então, se você perguntar para qualquer pessoa que quer operar o nariz, quando que ela começou a se incomodar com o nariz, foi na adolescência. Então, às vezes, ela carrega aí, ao longo da vida dela um trauma estético e uma dificuldade respiratória. A longo prazo, isso pode dar apneia, aumentar a pressão, né? Dificuldade para respirar à noite. E, lógico, a estética está envolvida, mas a parte funcional do nariz é importantíssima para a nossa qualidade de vida, né? Mas já pode operar na adolescência? Então, a gente tem umas regrinhas. A mulher, a menina, assim que ela menstrua, em torno de um ano e meio depois, a gente pode operar o nariz, essa parte estética como a funcional, porque o nariz ele cresce depois dos 15 e 16 anos. Então, depois dessa puberdade, dessa região da menstruação da mulher, ele não vai crescer muito mais. No homem, a gente espera os caracteres secundários, os pelos pubianos, pelos na axila, barba, pelos nas pernas e aquele estirão do menino, que é em torno dos 16 anos. E aí a gente pode operar o nariz. E está sendo frequente, inclusive, jovens e adolescentes operarem o nariz tanto da estética como da parte funcional. E como é o pós-operatório? Às vezes as pessoas têm mais medo do pós-operatório do que da cirurgia em si. É comum? Eu acredito que o medo é um pouco por conta de falta de conhecimento, né, do pós-operatório, e também porque antigamente a gente tinha umas imagens de nariz muito inchado, nariz muito feio, curativos feios. Hoje em dia mudou completamente a técnica de uma rinoplastia. A qualidade do pós-operatório ele é muito melhor, a gente não usa mais tampão. A gente tem uma equipe, por exemplo, lá na clínica multidisciplinar que vai ajudar no pós-operatório, fazendo drenagem, massagem, usando tape.
E com 5 a 7 dias a gente tira o curativo e o paciente já pode voltar para a sua vida normal. E o melhor, não tem dor. Por incrível que pareça, a gente faz a fratura, a gente remodela todo o nariz e não tem dor no pós-operatório. O que ele vai se incomodar são os 2 primeiros dias com uma certa obstrução, fica congestionado, como se ele tivesse gripado. Respirando pela boca. Respirando pela boca. Mas aí com 48 horas, se ele já começa uma drenagem, se ele já começa a fazer parte de uma equipe que tem uma fisioterapeuta, igual a gente tem lá na clínica, já tem uma melhora daquele desconforto e ele já vai passar aquilo dali por bem melhor. Então, assim, não tem um paciente que a gente não opera que depois que ele fala, nossa, aquele desconforto dos 4, 5 primeiros dias vale tudo que ele tem de benefício no pós-operatório. Melhora da autoestima, que acho que é o grande foco hoje, é a qualidade de vida, como que a gente tem inclusão social das pessoas, como que elas estão bem com elas mesmas, que na verdade é o nosso objetivo. Não é só a estética, né? Porque o rosto é a porta de entrada, Sim, né? O rosto é a porta de entrada e a gente vê que cada vez mais a gente tem operado, igual você disse ali nos dados, eu acho que isso se deve principalmente, a gente tem um culto um pouco pela beleza, os brasileiros, né? A gente tem ótimos cirurgiões que são super competentes, mundialmente conhecidos, e a melhora da qualidade de vida e da autoestima dos pacientes que transforma realmente a vida deles. E tem pré-operatório? Alguma preparação específica, especial? Sim. E como é que é o procedimento em si? Quanto tempo e onde pode ser feito? Sim. Pré-operatório a gente faz aqueles exames básicos de rotina de risco cirúrgico. Na minha equipe a gente utiliza também da medicina integrativa, que é uma coisa interessante. A gente faz marcadores anti-inflamatórios, onde a gente vê como é o processo inflamatório daquele organismo, que ele vai se submeter a um trauma, cirurgia é um trauma, e a gente, se for necessário, a gente melhora aquele organismo para a cirurgia, para a recuperação ser um pouco melhor, menos desgastante. A cirurgia é em torno de 4 horas, é feita em centro cirúrgico, com anestesia geral, venosa total. A gente tem medo às vezes, né? Mas é uma anestesia hoje super controlada, onde eu falo para o anestesista assim, ó, 10 minutos estou acabando. Em 10 minutos ela controla a bomba, o paciente desperta e fica super bem, tá? E não é uma coisa incapacitante, não. Tem uma pergunta aqui da Carmen de Angra dos Reis. Na verdade, Sim. ela pede para explicar a diferença da cirurgia reparadora da funcional. Sim. Hoje em dia a gente não tem muito essa diferença. Na verdade, a gente tem 3 termos. Cirurgia rinoplastia estética, reparadora e funcional. A estética seria quando a gente vai mexer só na parte estética do nariz, melhorando a parte da ponta, afinando, diminuindo o dorso, diminuindo a gibinha, né? A reparadora, quando a gente vai reparar algum trauma, reparar alguma cirurgia prévia, e a funcional, quando a gente vai se dedicar à parte funcional. Mas hoje em dia, o médico que é rinoplasta, que ele está especificamente para cirurgia do nariz, ele vai saber realizar isso tudo. Na verdade, a gente realiza isso tudo no mesmo momento. A gente trabalha a parte estética do nariz, a gente repara algum dano e a gente trabalha a parte funcional, porque não adianta eu entregar um nariz lindo, mas que não funciona, ou que sofreu algum trauma e eu só reparei o trauma e não deixei ele bonito. Então, hoje a rinoceptoplastia engloba esses 3 termos, na verdade. Muito bem, conversamos ao vivo aqui no RJ com a Iramaia Pifano. Ela é otorrinolaringologista, especialista em cirurgia plástica facial. Doutora, muito obrigado, uma excelente tarde, bom fim de semana, bom carnaval. Eu que agradeço, e até a bom próxima. feriado. Até a próxima, doutora.